Boa noite, pessoal ligado no Grande Prêmio, você ligado no GP às 10. Eu sou Gabriel Curti. Hoje esse quadro é comigo, né? Quinta-feira eu divido esse espaço com o Pedro Henrique Marum. E hoje eu vou falar sobre a Indy. O assunto não poderia ser outro, né? Como setorista da categoria, depois de uma corrida de abertura tão boa que foi em São Petersburgo no último final de semana. Foram 366 ultrapassagens de pista, recorde absoluto para o circuito, um circuito que eu até vinha falando nas minhas participações no Paddock GP, em outros vídeos, que não é um circuito que costuma dar corrida boa na Indy, e essa foi muito boa mesmo, o que é um sinal fortíssimo, um indício muito forte de que a gente vai ter a melhor temporada da Indy dos últimos anos. São os kits aerodinâmicos novos, que são universais, né? Ou seja, a Honda e a Chevrolet não disputam mais nesse sentido. Todas as equipes do grid usam o mesmo kit aerodinâmico, e aí Honda e Chevrolet disputam entre si nos motores e as equipes disputam entre elas, claro, entre seus pilotos e também na operação, na preparação dos carros e etc. Isso melhorou muito as coisas, equilibrou muito as coisas. Parece até que a Indy zerou sua ordem de forças com esses kits aerodinâmicos universais. A Penske não parece mais ser a melhor das equipes, seguida por Ganassi, por exemplo, não está mais assim. Esse final de semana, por exemplo, a Schmidt-Peterson e a Andretti foram duas equipes que andaram muito bem. Então, parece que, pelo menos em St. Pete, elas estavam na frente das mais tradicionais. Não sei se isso é uma tendência, eu realmente acho que não. Assim como acho que também não é uma tendência a Honda ficar sempre na frente da Chevrolet. Muito se falou que a Honda na classificação final teve os primeiros colocados, a Chevrolet não teve ninguém. Mas é bom a gente lembrar que a Chevrolet tem geralmente se apoiado em bons resultados da Penske. E a Penske teve problemas que fugiram um pouco do controle tanto dela quanto da Chevrolet. O Pagenaud ficou mais de uma volta nos boxes com problema na roda, Newgarden quase perdeu uma volta também com um problema no pneu, e o Will Power era um candidato forte à vitória, classificou muito bem, acabou logo na largada rodando, batendo quando estava tentando ir para a primeira colocação. Esse acidente do Power faz a gente pensar que os carros estão meio fora do controle dos pilotos ainda. Tudo bem, a primeira prova, os carros são completamente diferentes do ano passado, como eles já disseram, mas alguns pilotos parecem com muita dificuldade para domarem esse carro novo. O Scott Dixon, que é considerado um dos melhores do grid, né, na minha opinião, ele é o piloto mais completo do grid da Indy, dos últimos tempos, inclusive, uma das lendas da categoria. Ele foi um cara que errou feio esse final de semana, bateu no Sato. O Power é um piloto experientíssimo, teve esse incidente quando tentava passar o Wiggins. Então, mesmo os grandes nomes da categoria estão com problemas para domar esse carro. Então eu acho que é um ingrediente a mais. Além das equipes estarem muito parelhas, o carro é muito arisco, e aí os pilotos também vão ter que ver quem se adapta primeiro para começar na frente. E isso explica também o fato dos pilotos novatos terem andado tão bem em São Petersburgo. Em condições normais, por exemplo em 2017, é quase impossível pensar que o Matheus Leist, o Robert Wickens e o Jordan King iam fazer Fast Six, que o Robert Wickens só ia perder a prova porque o Rossi bateu nele no final. Então, assim, essas coisas não aconteceriam no ano normal. Em 2018 aconteceram, o Wickens quase ganhou a prova, para mim foi o grande piloto do final de semana, e é um cara novato, tem experiência no DTM, GP3 e tal, World Series, mas é um cara de Indy novato, um cara que não conhecia muito bem o carro. Então o que a gente pode esperar é muito equilíbrio, a melhor temporada da Indy nos últimos anos, e assim, principalmente, a Indy se reencontrou. Faz muito tempo que ela está tentando essa retomada, desde que ela teve a ruptura, separou IRL e kart, ela se fundiu depois e mesmo assim não voltou com a mesma força, né? Ela perdeu muito do apelo nos Estados Unidos, também fora dele. E aí os últimos anos foram anos de tentar essa retomada e ela gradativamente estava conseguindo. Eu acho que 2018 é o ano para ela se reencontrar de vez. Os carros lembram muito os carros que fizeram tanto sucesso no passado. E esse grid totalmente parelho, totalmente equilibrado, com ótimos pilotos inclusive, um grid muito qualificado. Eu acho que a temporada da Indy tem tudo para ser a melhor dos últimos tempos. E possivelmente a Indy vai ser a melhor categoria de ponta em 2018. Então vamos ficar ligado.
Sobre candidatos ao título, eu acho que é muito difícil falar ainda, porque foi uma corrida só em um circuito de rua, a primeira corrida dos carros novos. Então eu quero esperar para ver no misto, no oval longo, no oval curto, e também esperar para ver exatamente o que a gente pode esperar da categoria em Phoenix, porque se St. Pete é uma corrida que costuma ser chata, Phoenix também é. É um oval que menos tem ultrapassagem, menos tem grandes reviravoltas. Então assim, se Phoenix empolgar, aí amigo, ninguém segura a Indy em 2018. E depois de Phoenix eu acho que a gente vai começar a ter um pouquinho mais da noção do que esperar de cada equipe, mas por enquanto tá tudo muito vago e eu diria que só a Andretti parece um passinho na frente do resto. Mesmo assim, de novo, é muito, muito cedo. Vamos ter que esperar para ver. Nas notas finais, vitória de Sebastian Bourdais nesse final de semana emocionante. É um cara que se emocionou muito porque ele bateu muito forte na classificação da Indy 500 do ano passado. Quando fazia uma boa temporada, quando vinha com a Dale Coyne em ótima fase, podia inclusive largar na pole nas 500 milhas de Indianápolis. Voltou no final do ano, uma recuperação relâmpago, e agora já de cara começa vencendo a temporada, mesmo com a Dale Coyne com um carro que não parece tão bom. Ele foi lá e venceu na base da estratégia, que tanto o Dale Coyne quanto o Bourdais manjam muito disso, sempre mandam bem na estratégia. Então foi uma vitória muito legal. O Rahal em segundo me parece mais um golpe de sorte do que tudo, porque a estratégia dele mudou por causa de um acidente. E o Rossi em terceiro já é um sinal de que ele vai brigar pelo título e de que a Andretti também está muito forte esse ano para acabar com esse jejumzinho dela. De resto, Penske, Ganassi, todo mundo ainda vai ter que se adaptar e eu não descarto de jeito nenhum essas duas. Tá bom? Então, só para fechar mesmo, a notícia do dia de hoje envolvendo a Indy foi o interesse da Ferrari em entrar no grid da categoria. Bom, esse ano ela vai com a escuderia Corsa, que é um braço dela, participar da Indy 500 com a RLL no carro do Oriol Serviat. É uma iniciativa legal, uma iniciativa bacana, ter ali o nome escuderia Corsa com Ferrari é muito marcante para a Indy, mas eu não acredito muito que a Ferrari vá trocar a Fórmula 1 para correr na Indy. Talvez, mais como um negócio como a McLaren fez com a Andretti e, sei lá, comece a participar sempre das 500 milhas de Indianápolis. Aí pode ser muito legal e inclusive mostra que a Indy recuperou sua fama, recuperou seu status com as grandes equipes. Valeu? Espero que tenham gostado. Semana que vem, Pedro Henrique Marum. Abraço.